Meus queridos irmãos, bom dia. É uma alegria muito grande estarmos na presença do Senhor, cultuando, louvando e bendizendo, né? Fazendo deste momento, meus irmãos, o melhor momento das nossas vidas, que é estarmos em comunhão uns com os outros e todos com o nosso Deus. Eu quero pedir aos irmãos a compreensão, porque hoje nós estamos sem internet aqui no santuário. Problema da companhia que fornece a internet, não é de instrumentos. Então, os irmãos vão receber, os irmãos que estão em casa estarão recebendo o culto um pouco mais tarde, porque está sendo gravado e depois transmitido aos irmãos. Isso vai ser feito, né? Para os que estão aqui, estão em tempo real. Louvamos a Deus por isto, né? Que Deus esteja abençoando rica e abundantemente. Pedimos desculpa aos irmãos por não podermos lotar esse santuário, porque faz parte do protocolo para a abertura, não é, do santuário. Aqui desse lado cá ainda tem alguns lugares, né? E louvamos a Deus pela presença dos irmãos, e queremos crer, meus irmãos, que daqui para frente nós vamos manter os nossos cultos presenciais. À noite nós teremos o pessoal que gosta de vir mais à noite, agora de manhã vamos ter a ceia, não é? Então, meus irmãos, com um pouco de compreensão, nós vamos fazendo o trabalho da melhor forma possível, né? Muito bem, queremos agradecer a Deus pelos nossos visitantes. Temos ali o irmão Gerson, que é irmão nosso. Ele já frequenta a nossa igreja há muitos anos, né, irmão Gerson? E eu, quando vi hoje aqui, falei, você veio hoje, que coisa boa, né? Louvado seja Deus. Não sei se temos mais algum visitante. Temos? Não temos, só o irmão Gerson mesmo. E, meus irmãos, nós queremos informar que o culto da noite será às 18h30, ok? Vamos ver se, né, irmã Ana, de noite nós teremos internet. Vamos ver se a internet já se recuperou. Mas nós queremos, nesse momento, agradecer a Deus pela vida dos nossos aniversariantes. Dia 8, né? A Márcia Madalena, cadê? Tá por aqui a Márcia? Se não estiver, nós vamos orar, ela deve estar em casa. Ivonete Moreira de Souza, cadê a Ivonete? Está em casa. Rafael com PH, esse é especial, né? Cadê o Rafael? Rafael Martins Lourenço, dia 11. Cadê o Rafael? Hein? Está lá embaixo. Né? Valéria Moraes, não veio. Antonieta Gomes Rabelo Fonseca, também não. Luísa Nogueira Rocha, também não. Dia 12, ainda, Nívia Correia da Rocha de Oliveira, cadê? Nívia também não veio. E Milena Correia Lima Lopes, cadê Milena? Cadê você, Milena? Vai ser dia 12, Milena, que coisa linda, que maravilha. E de bodas, Robério e Rosângela. Faz tempo que o Robério e a Rosângela não vêm, né? Então eu quero chamar o Rafael para representar o papai e a mamãe. Cadê o Rafael? Está aí? Está lá em cima. Então, vem cá, Rafael, agradecer a Deus pelo papai e pela mamãe, pelos 26 anos de casado. Então, Robério e Rosângela, o Rafael vai representar vocês dois, representar a família. E nós vamos, nesse momento, agradecer a Deus pela vida desses aniversariantes,
não é? Eu quero convidar o pastor Manuel de Jesus para fazer essa oração, abençoando, pastor Manuel, esses irmãos que estão completando mais um ano de vida. Pode pegar esse microfone aqui, ó. Isso. Colocar nas mãos de Deus a vida da Milena, a família do Rafael, e, enfim, todos aqueles que aniversariam não estão aqui, mas vão receber a bênção do Senhor. Aliás, já estão recebendo. Oremos ao Senhor. Senhor, nosso amado Deus, agradecemos ao Senhor por este dia e por esta ocasião especial. Aqui estão duas pessoas, dois filhos teus, servos do Senhor Jesus Cristo. Lhe agradecemos por mais um ano de vida que tens concedido aos teus servos, colocando-os na tua presença e os entregamos em tuas mãos. Pedimos que o Senhor os abençoe e abençoe todos os demais servos teus que aniversariaram durante a semana. Ser com cada um, abençoando a família dos teus servos, a vida, a saúde, para que eles realmente continuem te louvando, te adorando, te servindo, dedicando suas vidas ao Senhor, para o teu serviço, para a tua obra. Abençoe a tua igreja, que se reúne em culto nesta hora. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome do Senhor Jesus Cristo, é que nós nos reunimos, e em nome dele, oramos ao Senhor, lhe agradecendo todas as coisas, e entregando a vida dos teus servos em tuas mãos. Obrigado, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe os aniversariantes. Continuamos a nossa programação, não é? Com o coração cheio de alegria nesse momento. Bom dia, meus irmãos. Hoje é dia do homem batista. E como um breve histórico, gostaria de estar lendo como surgiu o homem batista no Brasil. A primeira organização foi em 4 de junho de 1916, na primeira Igreja Batista do Rio de Janeiro, reunindo apenas 11 homens. Após isso, muitos grupos de homens funcionavam em diversas igrejas e com vários nomes: União de Homens, Sociedade Cooperadora de Homens, Departamento Masculino de Evangelização, Gideões, etc. Em 23 de janeiro de 1978, na 60ª Assembleia da Convenção Batista Brasileira, reunida em Recife, criou a União Masculina Missionária Batista do Brasil, cujo primeiro presidente foi o Dr. Ofir Pereira de Barros, e o secretário-geral, o irmão Disseu Amaro, com a criação da União Masculina Missionária Batista do Brasil. Atendeu o desejo dos homens batistas de ter uma organização com uma estrutura própria que pudesse, sob a égide da Convenção Batista Brasileira, realizar um trabalho dinâmico e que congregasse, de fato, todos os homens batistas do Brasil. Com isso, a organização Embaixadores do Rei, que estava sob a responsabilidade da JUERP, e o Grupo de Ação Missionárias, que na época pertencia à Coordenadoria de Educação Religiosa, passaram a fazer parte da União Masculina Missionária Batista do Brasil. Em nossa igreja foi organizada na Assembleia em 12 de junho de 1959, e com o nome de Associação Cooperativa de Homens.
onde foi eleita para a diretoria do ano de 1960, tendo como presidente Valdir Vicente. Hoje, a União Masculina Missionária tem por nome Davi Pinto Pimentel e faz o seu aniversário no mês de setembro. Temos um subtítulo: Homens cheios do Espírito Santo são fiéis ao Senhor. Gostaria que toda a igreja estivesse falando comigo. Homens cheios do Espírito Santo são fiéis ao Senhor. A leitura bíblica está em Atos 11, de 22 a 26. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Cantemos o hino congregacional do HCC 496. Meus irmãos, vamos nos colocar de pé para cantarmos juntos, bem alegres, essa música que fala acerca do compromisso de ser fiel. E este homem que foi fiel, de nome Barnabé, levou a palavra do Senhor a todo aquele povo. Cantemos. Não fica bem, a gente passa bem, outro carecia. Mas quando se sabe o que fazer e não se faz, como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, e meu homem o que tinha e repartiu. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José das Consolas, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando Saulo converteu-se a Cristo, lhe faltou amigo, doce companheiro, fonte de consolo e amigo. Como fruto do amor de Cristo, fruto do seu compromisso, foi o homem procurá-lo, dando-lhe a mão. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. E quando a igreja se espalhou por todo canto que havia, providência assim por mão de Deus chegou a Antioquia, precisando de um pastor de almas, mesmo de um pastor de homens, foram procurar aquele que Deus preparou. Era o seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé. Ouça bem as vozes, era seu nome. Era seu nome, Barnabé, natural de Chipre, também chamado de José da Consolação, homem bom e piedoso, cheio de temor e fé, homem de Deus. Glória ao nome do nosso Senhor. Os irmãos podem se sentar. Continuando, outro subtítulo: Homens cheios do Espírito Santo compartilham e vivem no amor de Deus. Gostaria que a igreja estivessem repetindo comigo. Homens cheios do Espírito Santo compartilham e vivem no amor de Deus. O texto bíblico é a leitura bíblica, Romanos 12, de 9 a 11.
o amor seja não fingido. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Ouçamos uma inspiração musical com o irmão Isaías Fraga. Eu sou fraco e sem vigor, sem Jesus meu Salvador. Sem Jesus meu protetor, ao teu lado, Jesus, quero andar. Ao teu lado eu quero andar, sempre mais a te amar. Cada dia quero orar, seja assim, meu Jesus, seja assim. Jesus te abençoe. Amém.
Amém. Que maravilha, meus queridos irmãos, podermos estar ouvindo louvores tão bonitos. Mas eu quero, meus irmãos, nesse momento, antes de ler o texto que temos aqui no programa para a entrega dos dízimos e das nossas ofertas, os irmãos já vão se preparando, informar aos que estão aqui e aos que estão em casa, que um milagre está acontecendo em Porto da Madama. O milagre da fidelidade. O milagre da fidelidade. Nós já fizemos, meus irmãos, a maior parte da cobertura com telhado de zinco, de folha de zinco. E meus irmãos, aquele telhado forte, já foi feito toda a parte do suporte dos aparelhos de ar-condicionado, podendo se movimentar para poder haver a limpeza. E meus irmãos, os irmãos não podem imaginar num tempo de crise como nós estamos atravessando. Isso é fidelidade. E o texto desta manhã, ele diz o seguinte, Salmo 50, 23. Olha que coisa linda. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me, e eu mostrarei a salvação de Deus aos que andam nos meus caminhos. Meus irmãos, fazer o que Porto da Madama está fazendo é justamente trabalhar com amor, com carinho e com dedicação. E eu louvo a Deus por esses irmãos que estão fielmente contribuindo. E eu quero dizer, irmãos, tem muitos irmãos que não contribuem porque não têm o privilégio de usufruir deste amor. Mas estes que amam e estão comprometidos com a obra, estão fazendo a obra. E louvamos a Deus, agradecemos a Deus pela vida destes irmãos que estão contribuindo com amor. E vamos fazer isso agora. Enquanto, meus irmãos, cantamos, nós vamos estar entregando os nossos dízimos e ofertas para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu vou pedir que o púlpito, o gasofilácio, seja tirado ali da frente da câmera, porque senão, isso, muito bom, aí os irmãos ficam mais à vontade, não há aquela aglomeração aqui na frente. Cantemos. Vamos agradecer ao Senhor do nosso coração pela salvação, por esse amor que tem se multiplicado em nossas vidas. Que Ele venha a nos atrair, a nos constranger a cada dia a fazer a vontade do Senhor. Eu olho para a cruz, e para a cruz eu vou do seu sofrer participar. Sua obra vou cantar, meu Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu, e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado
quebrantado, o seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor, impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado, o seu amor. O seu amor. Vamos orar agradecendo ao Senhor por esses dízimos e essas ofertas. Senhor, te agradecemos, te louvamos, bendizemos ao seu nome, porque tu nos deste tudo, Senhor. Nos deste a vida através da tua graça, nos deste vida aqui na terra também, para vivermos com aqueles que amamos. Nos deste, Senhor, a tua igreja como família, e nos dai, Senhor, missões a cumprir. Esteja conosco, nos abençoando, nos guardando, nos sustentando e nos despertando a cumprir o teu chamado e a tua vontade em nossas vidas. Abençoa, Senhor, tudo que ainda irá acontecer neste momento de culto, que o Senhor possa aceitar a nossa adoração e estar limpando o nosso coração para entender a tua mensagem e cumprir, Senhor, assim, a tua vontade nas nossas vidas. É o que nós queremos te agradecer e pedir em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, nós agora vamos ouvir a palavra do Senhor para os nossos corações. E o mensageiro deste momento é o nosso jovem pastor Isaac, né? Então, pastor Isaac, você pode usar esse microfone aqui, que ninguém usou ainda. Bom, vamos estar, meus irmãos, ligados no amor do Senhor Jesus, que deu a sua vida por todos nós na cruz do Calvário. Pastor Isaac. Graça e paz, meus irmãos, amém? Amém, que saudade de ver vocês, saudade de pregar assim, olhando para vocês, que maravilha, como é bom esse momento. A gente sabe que não retornamos 100% ainda estamos, um pouco enrolados com essa situação, não podemos nos juntar muito, mas digo aos irmãos que já é um prazer, uma alegria imensa, poder olhar assim tantos rostinhos. Logo no início eu pude cumprimentar a maioria, mas chegaram alguns depois, pois eu dou um toquinho aí na sua mão, simbolizando o meu abraço, tá bom? Meus queridos, sem muita demora, quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 27, versículo 24. Mateus capítulo 27, versículo 24. Amém? A palavra de Deus diz assim: vendo Pilatos que nada conseguia, mas antes que o tumulto fora criado,
tomando água, lavou as mãos diante da multidão, dizendo: eu sou inocente do sangue desta pessoa justa, vede vós. E agora eu convido você a abrir a sua Bíblia em João, Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 13. Logo no primeiro versículo a gente já vai começar lendo, diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de partir deste mundo para o Pai, e havendo amado os seus próprios que estavam no mundo, ele os amou até o fim. E terminada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai lhe entregara todas as coisas em suas mãos, e que havia saído de Deus e que iria para Deus, levantou-se da ceia, colocou de lado as suas vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois ele pôs água em uma bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e limpá-lo com a toalha a qual cingia. Amém? Deus, muito obrigado, Pai querido, pela Tua palavra. Obrigado, Deus maravilhoso, porque nós podemos ter, todos aqui nesta igreja, um exemplar, Deus maravilhoso, desta palavra sagrada, Pai querido, proferida por Tua boca, soprada aos ouvidos dos Teus servos, para que pudéssemos ser guiados pelas Tuas palavras. Muito obrigado, Jesus. Fala ao nosso coração, assim como o Senhor já tem falado ao meu coração, no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Temos aqui, queridos, dois textos. Temos um texto no Evangelho de Mateus, temos um texto no Evangelho de João. Dois textos diferentes, mas dois textos muito parecidos. No primeiro nós temos Pôncio Pilatos, governador romano, a qual Jesus foi levado pelos líderes judeus para que fosse condenado, pois esse era o objetivo. Alguém que fosse levado direto ao governador Pôncio Pilatos já era para ser tomado uma grande providência. Os judeus, ou essa linha religiosa de judeus, já tinha tentado muitos dias, muito tempo, durante 3 anos do ministério de Jesus. A partir do momento que Jesus começa a se colocar como Filho de Deus, ou o próprio Deus encarnado nessa terra, os judeus então se escandalizam, pois eles não esperavam este Messias, não esperavam este Filho de Deus, esse homem de carne e osso, sem uma boa aparência, frágil aos nossos olhos. Eles não esperavam este homem. Então se escandalizaram quando Jesus apareceu dizendo que ele era o Filho de Deus, que ele era o Rei dos judeus, que ele era o Messias. Começou-se então a grande perseguição durante 3 anos, e quando é chegado o tempo propício, o tempo oportuno, o tempo certo, designado por Deus para a morte de Cristo Jesus pelos nossos pecados, os judeus então conseguem levar Jesus até os romanos. Levam então até Pôncio Pilatos. Conhecemos muito bem a história nesta igreja, do tempo que eu estou aqui, quase 7 anos, já encenamos isso pelo menos umas 4 ou 5 vezes. Eu imagino o restante dos irmãos nesses 70 e poucos anos da igreja. Há quanto tempo os irmãos já não olham essa encenação, nas nossas cantatas? Mas a questão é que Pilatos, diante daquela situação, tendo Jesus em suas mãos, como governador, aquele que poderia bater o martelo e decretar uma pena capital, uma pena de morte, ele então decide fazer algumas perguntas. Pergunta muita coisa. Se você for ler aí o capítulo 27 do Evangelho de Mateus, você vai ver ali todos os questionamentos que Pilatos faz a Jesus, sobre ele ser o rei dos judeus, sobre aquele povo estar acusando ele, o que ele tinha a dizer. Ele pouco responde, as poucas vezes que responde, ele devolve basicamente com uma pergunta. Então, Pilatos é constrangido pela sua esposa, Prôncula, uma coisa assim o nome dela, o segundo nome. E então essa mulher diz: olha,
eu fui muito aterrorizado em sonho essa noite por causa deste homem. Não o condene, esse homem é justo. Pilatos, já com a sua mente ali, pensando realmente em soltar Jesus, visto que ele já tinha feito as suas perguntas, mas os judeus gritavam o quê? Todos conhecem a frase, crucificam. Pilatos arranja uma solução. Não, como é Páscoa, por costume nós costumamos soltar um preso, então já que esse homem é justo, não tem tanta acusação assim, eu vou jogar o nome de Barrabás. Barrabás é criminoso, assassino, ladrão, esse com certeza vão pedir para crucificá-lo. Lança então o nome de Barrabás no meio da multidão. Olha, já que é Páscoa e nós precisamos soltar alguém, o que vocês acham entre Jesus e Barrabás? E para surpresa o grito foi? O que, gente? Vocês lembram? Soltem Barrabás. Pilatos então começa a ficar com uma grande pulga atrás da orelha. Porque aos seus olhos Jesus é justo, como ele bem disse. Pela sua esposa Jesus é justo. Pilatos tinha enviado Jesus a Herodes, que estava em Jerusalém, visto que Jesus era galileu e ele estava sob a responsabilidade de Herodes. Tentou usar uma outra pessoa também, né? Herodes chega lá, faz as mesmas perguntas que Jesus não abre a boca, não fala nada. Herodes, como forma de humilhação, veste um manto em Jesus, devolve para Pilatos, andando pela cidade num manto real, já que ele era o rei dos judeus. E Pilatos então está agora com uma grande decisão para se tomar: soltar ou crucificar. E daí o texto do versículo 24 diz que Pilatos olha para todo o povo, pede uma bacia com água, lava as suas mãos e diz: eu estou livre do sangue desse justo. Jogou a culpa para quem? Para o povo. Jogou a culpa para o pessoal. Acontece, meus irmãos, que é bem fácil a gente criticar a atitude de Pilatos. Acontece que é bem fácil a gente olhar e falar assim: mas como é que pode? Jesus era justo, ele viu que Jesus não tinha culpa nenhuma. Como assim ele condenou Jesus? Mas acontece que, e aí isso dói em mim, eu creio que vai doer em você, doeu em mim quando estava lendo, doeu em mim quando eu pensei. Acontece que eu e você muitas vezes lavamos as nossas mãos. Lavamos as nossas mãos por muitas situações. Lavamos as nossas mãos por aqueles que precisam ouvir de Jesus, mas nós estamos, poxa, tem outro. Lavamos as nossas mãos quando vemos uma situação errada, vemos algo que vai atrapalhar, machucar, ferir alguém, e não tomamos as providências, não procuramos resolver o problema, dar solução para o problema. Lavamos as nossas mãos quando permitimos que os nossos jovens e adolescentes façam o que querem da vida, sem puxarmos a orelhazinha. Eu escuto aqui muito falar sobre um irmão, o irmão... não precisei nem citar alguma coisa, vocês viram? Quem que é? O irmão Leandro. O que é que o irmão Leandro fazia? Puxava a orelha. Estava comentando com alguém essa semana que hoje nós estamos com muito medo de puxar a orelha das pessoas. Os pastores têm medo de puxar a orelha das ovelhas, os irmãos têm medo de puxar a orelha dos mais novos, os mais novos têm medo de chegar num irmão que é um pouquinho mais velho, né, que ele, e dar um toque também. Não estou dizendo que é a mesma situação de Pilatos, mas não nos faz melhores. Quando lavamos as nossas mãos daquilo que devíamos fazer. Quando fechamos os nossos olhos para muitas situações. Quando permitimos que qualquer coisa aconteça sem
E isso é ruim, isso é muito ruim. Pilatos achou que estava resolvendo a sua vida. Não sou mais culpado. Enganava-se ele, afinal todos somos, né, pastor? Todos somos culpados desse sangue. Todos nós crucificamos Cristo naquela cruz. Não foi o sim ou não de Pilatos, embora naquele momento ele sentisse que sim. Não foi o grito dos judeus dizendo: soltem Barrabás e crucifiquem Jesus. Não. Isso aí era parte da história. Pelo sim ou pelo não, aquele era o momento, aquela era a situação, e Jesus ali iria morrer. Era necessário, como diz o profeta Isaías, que Jesus, como ovelha muda, fosse levado para aquele matadouro, fosse questionado, fosse humilhado, fosse xingado, cuspido, fosse menosprezado, tido como o menor dos homens, pior do que um criminoso. Isso era certo. A questão do que não é certo é avaliarmos a situação que Pilatos colocou Jesus. Pilatos lavou as suas mãos. Lavar as mãos, meus queridos, significa estar livre de qualquer culpa, estar livre daquela situação maldosa. Ele várias vezes tentou dizer: olha, mas esse homem não cometeu erro algum, olha, mas esse homem, eu não vejo culpa nele, olha, mas ele sabia de toda a situação, por que não tomar uma providência? Sabemos das situações, às vezes não tomamos, quero ouvir de vocês, providência. Sabemos das situações dos moradores de rua, sabemos onde se encontram aqueles que não conhecem a Cristo, sabemos aonde está a parcela mais pobre da sociedade, sabemos dos nossos vizinhos que sofrem com questões financeiras, não tem tanta condição quanto eu e você. Sabemos onde está o problema, sabemos onde está a dificuldade, sabemos, mas não tomamos causa. Lançamos mão, lavamos as mãos. Afinal, antes de comer, nós oramos e falamos: Senhor, abençoa aqueles que não têm o que comer, manda alguém para lá, Senhor. Oramos bastante assim, né? Eu oro bastante assim. Mas eu não posso me eximir. Mas eu não posso fugir da minha responsabilidade. Mas eu não posso fugir daquilo que Cristo me chamou para fazer. Antes de ir para aquela cruz, antes de estar perante Pilatos, ele me ensinou uma série de coisas. Ele viveu uma vida que é para ser modelo e exemplo da vida que eu preciso viver. E me envergonho muito por saber que muitas vezes eu não consigo, muitas mesmo. Só que não posso parar aí e desistir da caminhada. Não posso parar aí e lavar as minhas mãos de todas as situações. O país está mergulhando num monte de coisa ruim, tá? Mas eu não sou todo mundo, como diz a minha mãe, né? Dona Gorete, um abraço para a senhora. Você não é todo mundo, meu filho. Você não é o país todo, você é diferente, você é a Armênia. Você é o Feitosa, você é o Isaac. Você tem uma obrigação, faça a sua. Muito interessante aqui é que Pilatos deixou-se dominar pelo ódio do povo, deixou dominar pelo grito do povo, deixou-se dominar pelo medo, porque vão levar a minha causa até alguém mais alto. Esqueci o nome do... Lembra? Acima de César Não, acima de Pilatos, César. Vão levar meu caso para César. Alguns historiadores vão dizer que Pilatos não era esse cara assim com tão boa fama, não foi um bom administrador,
teve uma vida bem mais ou menos, suas moedas valiam pouco, sua história pouco se sabe, a não ser que a Bíblia conta, pouca coisa. Um homenzinho medíocre. A palavra do povo, o medo de ser reprovado, levou ele a tomar uma decisão ruim. Hoje, todos que estão aqui, eu creio que já aceitaram a Jesus no seu coração. Mas talvez você que vai me assistir hoje, ou amanhã, ou depois, talvez não tenha tomado essa decisão ainda. E você está igual Pilatos, sendo levado pelo povo, pelos amigos que dizem, poxa, cara, não faz isso. Você vai entrar nessa de igreja, vai começar a andar com Bíblia agora, vai começar a usar roupa diferente, não vai querer sair com a gente para balada, não vai querer zoar, não vai querer fazer um monte de coisa. Que isso, cara, para com isso, você está ouvindo a voz da multidão. E a voz da multidão, a voz do pecado, a voz do mundo, como nós costumamos dizer, ela realmente não quer te levar para Cristo. Mas nessa hora você não pode dar ouvidos a essas vozes. Você precisa dar ouvido ao seu coração, porque o seu coração, ele tem um caminho direto ao Pai, pois foi Deus quem te criou. Nós estamos ligados a Cristo, nós estamos ligados a Deus. Existe uma essência em nós que é divina, e ela nos puxa para Deus, muito embora o pecado nos puxe pelo contrário. Mas todos nós sabemos o caminho que precisamos trilhar, todos nós sabemos o caminho que precisamos ir. Então não permita, você que me ouve, você que está aqui hoje, está duvidoso quanto à sua vida espiritual, quanto a continuar com Cristo, não permita que o pecado, que o vício, que as pessoas, que a multidão, que o medo te digam o que fazer. Em contrapartida, eu li um outro texto que se encontra em João, capítulo 13. É a mesma sequência de Mateus, Marcos e Lucas. Um pouco diferente esse evangelho, mas o final narra basicamente a mesma coisa. Jesus Cristo, antes de ser levado para Pilatos, se junta com os seus discípulos, reúne todo mundo, e então eles ceiam, que nós vamos fazer daqui a pouco. Jesus se alimenta com seus discípulos, havia uma mesa farta, eles comem, eles se alimentam. Quando chega o final daquele momento de ceia, de comida, Jesus decide fazer uma nova aliança, um novo pacto com os seus. Mas antes disso, posterior a isso, né? Jesus lava os pés dos discípulos. Todos já sabemos, naquela região, naquela época, as ruas não eram calçadas, principalmente no lugar onde que Jesus estava. Havia muita poeira, os pés andavam basicamente que desnudos, uma pequena sandália para proteger a sola dos pés, amarrada com algumas fitas, pés empoeirados, sujos. Era comum e era de responsabilidade do escravo ou do servo da casa, quando chegasse uma visita, colocar o servo sentado numa cadeira que ficava ao lado da porta, pegar uma bacia e lavar os pés dos senhores que chegavam, das visitas. Chegaram a casa, ninguém fez nada, todo mundo olhou um para o outro. Eu não vou lavar o pé de Pedro. Pedro olha e fala, eu não vou lavar o pé de João. João olha e fala, aquele pé sujinho de André eu não quero nem ver. Ciclano está com a frieira, eu não vou botar a mão ali. Todo mundo senta, come, Jesus analisa a situação, vai em direção aos discípulos, tira a sua túnica, algo muito incomum para o mestre fazer. Ficar com roupas que seriam roupas de baixo,
embora fosse um grande vestido, cinge uma toalha ao seu lombo, né, aqui ou aqui. Pega discípulo por discípulo e lava os seus pés. E daí a Bíblia diz que Jesus, com este ato, demonstra que amou os seus e amou até quando? Até quando? Até o fim. Filha, arruma esse... Acho que ele voltou, peraí, ele travou aqui. Não tem problema não. Vai ter que provavelmente desligar e ligar de novo. Mas eu sigo aqui. Jesus Cristo, então, traça um paralelo com Pilatos. Nós temos duas histórias aí. A primeira, mãos lavadas, porém não limpas. Mãos lavadas, mas cheias de culpa, cheias de pecado, cheias de medo, cheias de muita coisa. A segunda, um homem que lava os pés, um homem que lava por completo o ser humano, que limpa, que tira toda a impureza, que tira toda a sujeira, que tira tudo aquilo que é ruim. E traçando esse paralelo aqui, nós observamos duas coisas. Pilatos lavou as mãos por medo. Jesus lavou os pés por amor. A igreja não pode lavar as mãos por medo. Eu e você não podemos lavar as mãos por qualquer outro motivo. Mas nós, por amor, devemos, se necessário for, lavar os pés. Nós, por amor, devemos seguir o exemplo de Cristo Jesus, a qual nós vamos celebrar em memória a ceia daqui a pouquinho. Cuidar um dos outros. O amor sacrificial de Jesus Cristo precisa nos constranger ao ponto de querer que nós demonstremos um amor parecido. A teologia vai chamar de poemenia, amor poemênico, amor de cuidado, amor de integração. Nós precisamos observar as duas situações. São duas histórias diferentes, mas iguais. São duas pessoas diferentes, duas decisões diferentes, dois corações diferentes, dois objetivos diferentes. O objetivo de Cristo era salvar a humanidade, o objetivo de Pilatos era salvar-se a si mesmo. Quantas vezes não ficamos preocupados em salvar-nos a nós mesmos, em cuidarmos de nós mesmos, em abençoarmos a nós mesmos, em comprar roupas para nós, em guardar dinheiro para nós, em investir em nós. E a palavra dos últimos anos está isso, né? Invista em você. Invista em você. Empodere-se, não somente as mulheres, eu estou falando do todo, né? Porque essa palavra quando fala, o pessoal já liga a mulher. Não, todo mundo. Seja dono de você mesmo, cuide de você, faça você progredir, cresça, assuma o seu papel, tá? Mas temos deixado o outro de lado. E por deixar o outro de lado, nós estamos falindo. E a igreja não pode falir. Na verdade, a igreja não falha. Na igreja de Cristo, ela, pura e verdadeira, não falha e não falha. Em contrapartida, aqueles que tentam caminhar, mas não querem ser igreja, acabam entrando na falência. Espiritual, emocional e por aí vai. Conseguiu? Está rodando? O outro ponto é que Pilatos lava as suas mãos em água. Jesus também lava os pés dos discípulos em água. A água, nesse contexto
bíblico, no contexto cristão, ela serve como purificação. O batismo nos purifica dos nossos pecados, nos fazendo morrer a velha criatura e ressuscitar um novo homem. Os escritores, inspirados da Bíblia, antes de escrever o nome de Deus, lavavam as suas mãos tantas vezes podiam. Pilatos usa esse mesmo símbolo, a mesma simbologia de pegar. Os judeus conheciam muito bem, Êxodo capítulo 12, vai dizer que existe uma lei em Êxodo capítulo 12 que é o seguinte: quando alguém era encontrado, morto, num lugar, e ele não era dali, era necessário que os líderes pegassem uma novilha, levassem até o altar, sacrificassem aquela novilha e lavassem as suas mãos, os seus braços, no sangue daquela novilha, simbolizando que aquele homem não tinha sido morto por ninguém dali, que aquele lugar, que aquele vilarejo, que aquela comunidade não tinha culpa no sangue daquele homem. Pilatos não estava fazendo algo do nada. Pilatos era um homem inteligente, ele não chegou ali porque foi força do destino. Ele estava demonstrando àquele povo, dentro de tudo que eles já sabiam, dentro do seu próprio contexto religioso, dentro das suas próprias crenças, que aquele corpo ali que já estava sendo sentenciado à morte não era culpa dele. Embora eu já tenha dito que ele não compreendia, como nós compreendemos que a culpa é de todos. Jesus então usa a simbologia da água, da purificação. Apocalipse vai dizer que existe um rio de águas cristalinas e por onde estas águas passam, por onde essas águas tocam, a purificação. Ezequiel conta de um rio de águas que brota do limiar do templo e por onde esse rio passa, as coisas nascem, as águas purificam. Jesus, meu querido, quer lavar a minha e a sua vida. Ele quer lavar o nosso coração, Ele quer purificar a nossa alma, Ele quer purificar o nosso ser, Ele quer pegar o Brasil e dar um banho nesse Brasil e apresentar algo novo. Só que Cristo requer isso de nós. Eu ia usar a palavra depende, mas não é verdade. Jesus não depende de nós, mas Ele quer que nós, Ele deseja que nós, Ele ordena que nós, como os seus servos, façamos isso. Caminhando para o final, a atitude de ambos, de Pilatos e de Jesus, fala sobre poder. Poder. Os fariseus não tinham condição para condenar ninguém à pena de morte. Somente Pilatos tinha essa premissa, somente Pilatos tinha esse poder. E assim, não fez usando o seu poder de influência, mas lavou as suas mãos. Se Pilatos, ao lavar as mãos, usou o seu poder para o mal, Jesus, ao lavar os pés, usa o seu poder para o bem. Jesus tinha consciência do seu poder e utilizou para o bem como sempre o fez. Um simples gesto, mas tomado de grandeza e profundo significado. Nós precisamos usar deste poder de influência que Jesus Cristo nos deixou. O poder que encontramos no Espírito Santo de Deus e habita em nós no dia de hoje, agora. Poder de qual somos cheios, detentores. E precisamos influenciar e não ser influenciado. Estamos sendo influenciados muito fáceis no dia de hoje. E é constrangedor ver pessoas que não têm Cristo no seu coração, pessoas de fora da igreja, nos olhando
sendo influenciáveis. Olhando para nós e pensando assim, caraca, mas nele não era para ser diferente? Olhando para nós com aquele sorrisinho assim, hoje em dia por trás da máscara, né? Pensando, nossa, mas esse povo é crente? Olhando para nós, pensando, mas eles não deviam agir um pouquinho diferente? Um pouquinho, sim, pelo menos um pouquinho. A atitude não tinha que ser outra. Está aí. Precisamos observar essas duas situações. Um usou o seu poder para o mal, negativamente. O outro usou todo o poder de céus e terra, o poder de acalmar tempestades, o poder de curar coxo, o poder de curar cego, o poder de ressuscitar mortos, o poder de vencer a morte, o poder que é dado sobre todas as coisas na face da terra, para lavar o meu e os seus pés. Para demonstrar que é necessário ter amor, empatia, que é necessário influenciar para o bem, que é necessário querer amar. Para isso. E por último, a atitude de ambos nos fala de sentimento. Ao lavar as mãos e entregar Jesus para ser crucificado, Pilatos revelou medo, revelou covardia. Isso é um sentimento. Sentimento que geralmente existe dentro de nós. O medo é muito comum, nos ajuda em muitas situações. A covardia é um sentimento que geralmente existe em nós, em vários momentos. Ele demonstrou esse sentimento de medo, de covardia, um sentimento de perda, eu vou perder minha posição. Ele demonstrou muitos outros sentimentos. Jesus também demonstra um sentimento aqui, ao lavar os pés dos discípulos. Alguém poderia soprar aí? Qual sentimento é? Oi? Pode falar mais alto? Amor. O sentimento que Jesus demonstrou, o sentimento que a igreja precisa demonstrar, o sentimento que eu preciso demonstrar é amor. Não é intolerância, não é maldade, não é ódio, não é indiferença, não é rancor, não é raiva, é amor. E o sentimento do amor, ele é maravilhoso. Nós não o compreendemos por completo, por isso é tão difícil para nós. Compreendemos o amor em fragmentos, em pedaços. Mas nós temos o dono do amor, o amor encarnado dentro de nós. E nós, como igreja, precisamos demonstrar este amor. Eu deixo para nós essa palavra na manhã de hoje. Um lavou as mãos, mas continuou com elas sujas. O outro lavou os pés dos discípulos, lavou a alma, lavou o corpo, lavou a mente. Um é Pilatos, o outro é Jesus. E nós precisamos aprender com os dois, porque os dois têm a nos ensinar. Que nós não venhamos a tomar decisões erradas, pressionadas pelas situações adversas, mas que venhamos nos colocar à disposição de Deus para amar, para cuidar, para zelar da nossa igreja, dos nossos irmãos, dos nossos trabalhos missionários. São tantas coisas para cuidar, meus irmãos, tantas coisas, e estão na nossa responsabilidade. Estão na nossa responsabilidade, não tem como jogar para outra pessoa. É nosso,
é nossa responsabilidade. Nós precisamos orar, nós precisamos cuidar, nós precisamos ir atrás. É nosso, é meu e seu, é nossa responsabilidade. Amém? Que Jesus nos abençoe. Vamos celebrar este momento com alegria no nosso coração, não com pesar, não com tristeza, mas com alegria, sabendo que este que deixou este exemplo maravilhoso, que foi lançado lá naquela cruz para morrer, ressuscitou, é vitorioso, está à direita do Pai e celebra cada dia por cada alma que aceita a vida com Ele, caminhar com Ele a eternidade. Então, desta maneira, com alegria no seu coração, vamos celebrar ao Senhor com a ceia neste momento. Pastor. Meus irmãos, o Evangelho é rico e é poderoso, porque tem essa mensagem deixada pelo Senhor Jesus. Lavar com água era costume da época, né? Mas Jesus usou o costume da época para depois fazer aquilo que Deus já havia determinado: lavar, purificar com o seu próprio sangue, o sangue do seu Filho, o sangue derramado na cruz do Calvário. E Paulo, escrevendo aos Coríntios, lá no capítulo 11, ele diz: eu estou ensinando a vocês aquilo que eu recebi do Senhor Jesus, né? Porque ele, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo partido, disse: isso é o meu corpo que é dado por vós. E, tomando o cálice, disse: isso é o meu sangue que é derramado por vós. E Paulo complementa: portanto, examine-se o homem a si mesmo, e assim beba coma desse pão e beba desse cálice. Olha a ciência do poder de Deus. Meus irmãos, na noite em que foi traído, Jesus foi traído naquele momento, e os discípulos ficaram revoltados. Quem é que vai trair? Só você sabe se está traindo a Jesus ou não. Quem trai sabe, né, pastor Isaac? Quem trai sabe que está traindo. E trair significa negar. E Jesus foi humilde. E o Evangelho, meus irmãos, ele dá poder aos humildes. E a Bíblia diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo ele vos exalte. O pastor Isaac falou da humilhação de Jesus em lavar os pés dos discípulos. E nós, meus irmãos, precisamos ser humildes. Então, vou pedir ao nosso irmão, presidente do Conselho Diaconal, que distribua com os nossos irmãos diáconos, por favor, os diáconos e diaconisas, os elementos da ceia do Senhor. Cada um examine-se a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Nós estamos, meus irmãos, distribuindo os dois elementos. Você vai pegar o pão e vai pegar o vinho. E depois de orarmos, vai ser distribuído os elementos, não é? Os elementos serão distribuídos e os irmãos vão tomar na ordem que nós estivermos determinando, ok? Eu vou pedir que a irmã Milena ore nesse momento. Oremos. Pai, queremos te render graças, queremos exaltar o teu nome santo, Pai. Bendizer a ti e te glorificar, Senhor. Queremos te agradecer, Pai, pela vida que o Senhor nos concede, Pai, pelo perdão dos pecados, Deus, pela salvação, ó Deus, em Cristo Jesus, Pai.
Ó Deus, pelo teu amor tão grande, Senhor. Ó Deus, nós queremos te agradecer, Pai, porque o Senhor demonstrou o seu amor ali na cruz, Pai. Ó Deus, e por isso nós somos gratos a Ti, Senhor. Ó Deus, a Tua palavra diz que o Senhor amou o mundo de tal maneira que entregou o Seu único Filho, ó Deus, em favor de cada um de nós, Pai. E nós queremos Te agradecer, Senhor. Ó Deus, pelo Teu amor, pelo Teu sacrifício ali na cruz, Pai. Ó Deus, por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito, ó Deus, em nossas vidas, Pai. E Te agradecer, Senhor, pela Tua promessa, Pai. Ó Deus, onde nós aguardamos, Senhor, pela Tua volta, Pai. Muito obrigado, ó Deus, por essa esperança, ó Deus, que está viva em nosso coração, Pai. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Enquanto os diáconos distribuem os elementos, o pessoal da música aqui vai cantar, enchendo a nossa alma de alegria do poder de Deus. Nas profundezas do mar, depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra, o vento sopra e me leva de volta. Ainda guarda o que sou, escondido em suas feridas, não pra mostrar que fui longe, mas pra lembrar que não há limites pra ensinar o que é o amor. Mas sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar, me levar de volta pra casa. Depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontra, o vento sopra e leva de volta pra mim. Ainda guarda o que sou, escondido em suas feridas, não pra mostrar que fui longe, mas pra lembrar que não há limites pra ensinar o que é amor. Mas sendo eu tomado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar. Isso é amor, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa, de volta
Isso é amor, pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa. Pedi o pastor Isaac para servir os diáconos. Meus queridos irmãos, esse é o momento glorioso. Não é a ceia que nos salva. Quem nos salva é o Senhor Jesus. Mas a ceia, meus irmãos, é um memorial para todo aquele que crê, para aquele que vive, não é? Remido, lavado pelo sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus serviu a ceia para todos os discípulos. E nós vamos, nesse momento, meus irmãos, fazer o mesmo que Jesus fez, né? Ele disse: comei dele todos, porque isso é o meu corpo que é dado por vós. E nós vamos, meus irmãos, nesse momento, tomar o pão, né? E assim como Jesus orientou, comei dele todos. Semelhantemente tomou o cálice e disse: esse é o meu sangue que é derramado por vós. Façamos todos. Meu Senhor, rendemos-te graças, porque mandaste Jesus, o teu Filho, para nos salvar. E nós estamos aqui, Senhor, participando deste memorial, porque tu enviastes o teu Filho, e nós temos, ó Deus, a alegria da salvação. E rendemos graças agora, meu Senhor, por este momento. E nós oramos no teu nome. Amém. Meus irmãos, que Deus esteja nos abençoando. Estamos chegando ao fim da programação desta manhã, não é? Com a nossa gratidão a Deus por tudo aquilo que tem feito por nós. Quero lembrar os irmãos que à noite estaremos aqui prestando ao Senhor mais um culto de amor, né? Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os irmãos que estão em casa, que já se inscreveram para o culto da noite, deverão estar aqui. E eu quero lembrar os irmãos que, meus irmãos, no próximo domingo nós teremos culto normal, presencial, com assembleia administrativa. Nós vamos ter a recepção de cartas, se for o caso, não é isso, irmã Armênia? Nós vamos ceder cartas às igrejas que estão pedindo. Se tiver profissão de fé, os irmãos poderão fazer. E vamos também fazer a aprovação do relatório financeiro.
Todos os relatórios, meus irmãos, já foram aprovados pela Comissão de Exame de Contas. E nós só vamos apreciar, fazer o papel da Assembleia, tá bom? Que Deus esteja nos abençoando. Eu não sei se os irmãos notaram, nós estamos ainda com uma dificuldade, porque só temos uma câmera. E quando tem que a orquestra tocar, tem que virar para a orquestra, depois tem que virar para cá. E não podemos nem ter a câmera para mostrar os irmãos que estão aqui. Os que estão em casa ficam, não é, ansiosos para ver quem está aqui, para ter essa comunhão do olhar. Quando o pastor Michael nos apoiava aqui, ele trazia as câmeras, 2 câmeras, então era mais fácil. O nosso cameraman, né, o Rafael com PH, né, ele não pode fazer isso, né, Rafael? Mas se Deus quiser, isso vai ser resolvido, meus irmãos, e nós vamos ter, completar essa parte que está faltando em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. E agora todos curvemos as nossas frontes, cada um agradecendo pelo culto desta manhã, enquanto a orquestra toca, fazendo o pós-lúdio.